Vamos resolver exercícios sobre empuxo. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre empuxo. Lembrando que esse assunto, esse conteúdo, está dentro de hidrostática, que por sua vez faz parte da ementa do primeiro ano do ensino médio. E é muito comum em provas como Enem, PISME. Então, se você está no primeiro ano do ensino médio, vai se candidatar ao Enem ou ao PISME, convido a ficar conosco, já que essa é a abordagem que a gente utiliza aqui nas nossas aulas, tá certo? Antes da gente ir para a resolução dos exercícios, eu lembro que cada questão dessa está no material complementar disponível para você na descrição desse vídeo. Então, só clicar aí, acessar e acompanhar os exercícios conosco, beleza? Muito bem, vamos lá. O primeiro exercício diz assim, primeira questão. Marque a alternativa correta a respeito do empuxo. Vamos lá, então. Letra A. O empuxo é uma força vertical, beleza. Descendente, errado. O empuxo não é uma força descendente. O empuxo, de acordo com o princípio de Arquimedes, teorema de Arquimedes, é uma força vertical e de baixo para cima, portanto, ascendente. Todo fluido vai exercer num objeto que esteja em seu interior. Então, o empuxo ele é uma força vertical, só que de baixo para cima. Letra B. O empuxo é uma força vertical, perfeito, ascendente, beleza, que atua sobre objetos mergulhados em fluidos. Beleza, até aqui tudo certinho. Essa grandeza equivale ao peso do fluido deslocado pelo objeto mergulhado. Perfeito, exatamente essa é a definição do empuxo. Já vamos indicar aqui a letra B como correta. Tá? Caso você tenha dúvidas, volta lá na definição, volta lá na nossa aula sobre empuxo, que você vai ver que exatamente essa definição que a gente dá para o empuxo. Tá? Letra C, só vamos ver o que tem de problema nas próximas alternativas aqui, né? Letra C, o empuxo terá o mesmo módulo da força-peso? Não, não necessariamente, tá? O empuxo ele tem o mesmo valor do peso, não do objeto, mas da quantidade de líquido ou de fluido que aquele objeto deslocou. Por isso que isso aqui está completamente equivocado. Isso aqui, ó, terá o mesmo módulo do peso, completamente errado. Letra D, o empuxo é uma força vertical e ascendente, certo, que atua sobre objetos mergulhados exclusivamente em líquidos. Errado, nós vimos também que isso vale para fluidos em geral. Você pode fazer o cálculo para gases também. Letra E, todas as alternativas estão incorretas? Claro que não, já identificamos a alternativa correta, que é a letra B. Segundo exemplo, diz assim, um objeto de volume 0,5 metros cúbicos possui 30% do seu volume mergulhado em um recipiente com água. Sabendo que a gravidade local é 9,8 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, determine o empuxo sobre o objeto. Muito bem, então vamos tentar fazer um pequeno esboço do que está acontecendo aqui. Tá? Então imagina que esse aqui seja o nosso recipiente com água. Tá? Aqui está o nosso recipiente com água. Aqui aproximadamente está o nível da água. E isso tudo aqui está cheio d'água aqui para dentro. Tá? Muito bonitinho. Muito bem. Cadê o objeto? Vamos pegar o objeto. Aqui está o objeto. Esse é o objeto. E ele diz que 30% deste objeto está debaixo d'água. Então, essa quantidade aqui que está debaixo d'água desse objeto corresponde a 30% do seu volume. Tá? E ele quer o empuxo sobre o objeto. Vamos só lembrar que se ele está equilibrado aqui, né, esse objeto tem uma força peso, ou seja, uma força da gravidade puxando ele para baixo, porém, tem uma força que o fluido faz, que a água faz, tentando expulsar ele, que é o empuxo. E essas duas forças têm que ter o mesmo valor, tá? Desde que ele esteja em equilíbrio. Mas a pergunta não é peso, empuxo, enfim. Ele quer saber o seguinte, quanto que vale o valor do empuxo nesse caso? Para calcular o empuxo, nós precisamos da densidade do fluido, que é a densidade da água, vezes o volume da água que foi deslocado e vezes a aceleração da gravidade. De acordo com o enunciado, nós temos as seguintes informações. Nós sabemos que a gravidade vale, neste exemplo, 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Nós sabemos que a densidade da água vale 1.000 kg por metro cúbico, então está aqui bonitinho. E sabemos também o seguinte, olha, quanto que é o volume de água que foi deslocado? Basta a gente pensar que o volume de água que foi deslocado é exatamente a quantidade do volume do objeto que está debaixo d'água. E aqui no comecinho ele diz, o objeto tem volume 0,5 metros cúbicos e 30% dele está debaixo d'água. Então quanto que é o volume da água que foi deslocado? 30% do volume de quem? Do volume do objeto, que eu vou chamar de VO. Vamos anotar aqui o valor de VO. VO, que é o volume do objeto, é 0,5 metros cúbicos. Então, o volume de água que foi deslocado foi 30% disso. Vamos lembrar como é que faz esse cálculo de percentual aqui, né? 30% é o mesmo que, bom, 30 você divide por 100. 30 sobre 100. O D, 30% D, quer dizer 30% vezes V0. O V0 nós sabemos que é 0,5. Então vamos colocar o valor aqui. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. 30 sobre 100 vezes o V0, que é 0,5. Fazendo essa multiplicação aqui, então quanto que é o volume de água que saiu do lugar? Aqui 5, 3 e 5, 15, né? Vai ficar 15 divididos por 100 metros cúbicos. Aí você pode falar o seguinte, 0,15, né? 0,15, né? 15 dividido por 100 dá duas casas decimais, 0,15. Eu vou escrever o valor do volume assim, em fracionário, e eu acho que você vai entender já já por quê. O que a gente faz agora para calcular o empuxo? Substitui, né? Densidade está aqui, cadê? 1.000, vamos lá, vezes o volume de água que foi deslocado, acabamos de calcular, 15, divididos por 100, tudo isso multiplicado pela gravidade, que é 9,8, então está aqui. 9,8, se fosse 10 seria muito lindo, né? Que aí a gente ia facilitar mais ainda a nossa vida. Então o empuxo vai ser, bom, aqui é fácil, né? Cancela esse zero com esse, cancela esse zero com esse. Ou 1.000 dividido por 100 que vai dar 10, né? Então fica 10 vezes 9,8 dá 98. Isso aqui é o mesmo que 15 multiplicado por 98. E quando você conclui essa conta, espera-se que você encontre o valor de 1.470 newtons. Resposta, então, letra E, 1.470 newtons. 3. Quando tentamos levantar algum objeto colocado dentro da água, como em uma piscina, ele parece estar mais leve, entre aspas. Essa sensação surge em razão da força de empuxo que o fluido exerce sobre os corpos imersos em seu interior. Perfeito. Sabemos que essa força é de baixo para cima, por isso que o corpo parece estar mais leve, que na verdade o fluido está empurrando ele para cima também. Em relação ao empuxo, assinale as alternativas corretas. Então vamos lá. Alternativa 1 diz assim, frase 1, né? O empuxo exercido sobre um corpo depende de sua densidade. O empuxo sobre o corpo depende da densidade do corpo? Não. Isso aqui temos um problema. Por quê? Porque o empuxo sobre o corpo depende da densidade do fluido. O empuxo é calculado como produto da densidade do fluido vezes o volume de fluido que foi deslocado, tudo isso multiplicado pela gravidade. Tá? Lembrando que o volume de fluido que foi deslocado é igual ao volume do objeto que está debaixo d'água. Mas a densidade é do fluido e o volume deslocado também é do fluido. Por que isso? De onde vem isso? Vem daquela ideia de que o valor do empuxo é igual ao peso do fluido que foi deslocado e não ao peso do objeto. Ele é igual ao peso do fluido que foi deslocado com aquele objeto ali. Tá? Então, a afirmativa 1 está errada. 2. Se a força de empuxo for menor do que o peso do corpo, ele afundará. Verdadeiro, faz sentido. Por que faz sentido? Porque como nós falamos, né, como eu disse em alguns casos, alguns exemplos anteriores, suponha que você tem um objeto aqui, né, aqui está o nosso objeto. Não vou desenhar muito bonitinho não, tá, gente? Mas, enfim, aqui está o recipiente, aqui está o recipiente, aqui está o nível do fluido, tá? Que eu estou sempre usando a água só para facilitar, mas pode ser um fluido qualquer. Muito bem.
Então, quando você tem esse caso aqui, você tem basicamente duas forças atuando sobre esse corpo, que é o peso, tá? Que está puxando ele para baixo, que é a atuação da força gravitacional. Você tem o empuxo, que é o fluido empurrando ele para cima, tá? Então, se o peso for maior do que o empuxo, bom, quando ele está em equilíbrio, essa palavra é importante, se ele estiver em equilíbrio, o empuxo vai ter exatamente igual, o empuxo vai ter exatamente o mesmo valor que o peso, se ele estiver em equilíbrio. Se não estiver em equilíbrio, alguém vai ser maior do que alguém. Se o empuxo é maior do que o peso, ele se desloca para cima. Exemplo, bola cheia de ar, bola de futebol, bola de qualquer coisa cheia de ar, que você afunda na água e solta. Tá? Garrafa PET, enche ela de ar, tampa a garrafinha, bota ela debaixo da água e solta, ela vai subir. Tá? Por que ela vai subir? Porque o empuxo vai ser maior que o peso dela. E a situação inversa, se o peso for maior do que o empuxo, esse cara vai se deslocar para baixo, tá certo? Ele vai começar a se movimentar para baixo, tranquilo? Então, se o empuxo for menor do que o peso, ou seja, se o peso for maior que o empuxo, ele vai afundar, perfeito, exatamente essa que é a ideia. 3. A força de empuxo, vamos lá. 3. A força de empuxo tem módulo igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo nele imerso, perfeito. Perfeito, é exatamente essa definição. É daí que vem esse densidade do fluido vezes volume do fluido. E 4. A força de empuxo aumenta gradativamente quando um corpo está sendo inserido dentro de um fluido. Faz sentido, razoável. Por quê? Basta você pensar que à medida que você está colocando um objeto dentro do fluido, imagina aqui o nosso objeto, né? À medida que você está colocando ele para dentro da água, você está empurrando ele para dentro da água, maior vai ser o volume que está indo para dentro da água, portanto, mais é o volume da água que está se afastando, que está sendo deslocado, tá certo? Então, à medida que você vai afundando um objeto na água, lembrando, estou falando da água, mas vale para qualquer fluido, tá? Fluidos em geral. Se você está colocando aquele objeto no meio daquele fluido, à medida que você vai afundando, você vai deslocando mais fluido. Se você desloca mais fluido, o empuxo aumenta. Então, a afirmativa 4 também está verdadeira. Então, a gente tem a 1 está errada, 2, 3 e 4 verdadeira. Então, 2, 3 e 4 verdadeira. Resposta correta está aqui, letra C. Vamos para o exercício 4. Ele diz assim: considere as seguintes substâncias e suas densidades aproximadas. Aí tem uma tabelinha aqui, né? Na primeira linha, a gente tem diversas substâncias, né? Da esquerda para a direita nós temos água, álcool, óleo, ferro, ouro, mercúrio, gelo e chumbo. E aqui abaixo, na linha de baixo, a gente tem a densidade de cada um deles. Densidade da água 1, todos em gramas por centímetro cúbico, né? Densidade da água 1, do álcool 0,79, do óleo 0,8, do ferro 7,85, do ouro 19,3, do mercúrio 13,60, do gelo 0,9, do chumbo 11,30. Aí diz assim: sabendo que em física o que determina a flutuação ou submersão de objeto em um fluido é o empuxo, a gente descreveu aqui como que calcula o empuxo, ó, densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Considere então 3 blocos de mesmo volume, então os blocos são idênticos, eles têm o mesmo tamanho, só que um é de ferro, um é de chumbo e o outro é de gelo. Nessas condições, assinale a alternativa correta. Vamos ver o que as alternativas estão dizendo para saber para que lado que a gente vai atacar esse problema. Letra A, o bloco de gelo flutua na água, no óleo e no mercúrio, mas não flutua no álcool. Letra B, o bloco de ferro flutua no mercúrio, mas não flutua na água, no álcool nem no óleo. Letra C, o bloco de chumbo flutua em todas as substâncias líquidas. Letra D, o bloco de gelo não flutua na água. E letra E, o bloco de ferro afunda somente na água. Bom, são parênteses aqui, tá? O objetivo aqui, ao discutir a questão, é tentar explorar o conceito máximo que a gente conseguir, tá? Obviamente, como é uma questão de múltipla escolha, existem estratégias que você pode utilizar já para ir eliminando alternativas e já ficar com a alternativa mais simples, né? Já de forma mais simples tentar determinar qual que é a alternativa correta, tá? Eu vou usar o caminho, digamos assim, o caminho mais hard, né? Que é usar as contas para tentar levar a gente na solução, tá? Bom, dito isso, ele quer que a gente entenda quem que vai afundar e quem que não vai. Uma forma de você pensar esse problema é você pensar puramente nas densidades. O que eu quero dizer com isso? Quem tiver densidade mais alta do que o líquido, né, o sólido que tiver densidade mais alta do que o líquido vai afundar. Basicamente é isso.
tá? E usando esse raciocínio você consegue achar a alternativa correta. Só que eu vou mostrar as contas de como que você consegue pensar esse problema, utilizando a definição de empuxo, que foi o que ele deu aqui no enunciado, tá? Qual que é a ideia? Vamos pensar no seguinte. Olha só. Qualquer que seja a situação, vou pegar a situação mais simples aqui, né? Qual que é a situação mais simples? O objeto está em equilíbrio em um fluido qualquer. De novo, está aqui o nosso fluido hipotético, que está parecendo água, porque é mais fácil de pensar assim. Está aqui o nosso objeto hipotético. Vamos supor que ele está assim, tá? Não me interessa a proporção, me interessa o seguinte, ele está equilibrado. O que eu sei? O que eu sei? O que eu posso afirmar se ele está equilibrado? Posso afirmar o seguinte, olha. O peso que puxa ele para baixo, o peso dele, tem que ser equilibrado por quem? Pelo empuxo. Isso eu sei. Se ele está em equilíbrio, então isso é verdade. Ou seja, se ele está em equilíbrio, vou até anotar isso. Se há equilíbrio, então o empuxo tem que ser exatamente igual ao peso desse cara. Muito bem, vamos destrinchar essa conta aqui. Como que a gente calcula o empuxo? Igualzinho o enunciado falou. Densidade do fluido vezes o volume do fluido que foi deslocado, que eu vou chamar isso aqui de V desloque. Vezes a gravidade tem que ser igual ao peso do objeto. Então é a massa do objeto vezes a gravidade. Mas, já comentamos lá na aula que a gente não vai trabalhar com a massa do objeto. A gente vai usar a densidade do objeto como referência. Até porque o exercício aqui ele nos dá uma tabela de densidades. Lembrando que a densidade para um determinado objeto, em regra, não muda, né? Uma característica inerente ao objeto, né? Uma característica específica da matéria. Então, substituindo isso aqui, eu vou trocar essa massa do objeto por massa do objeto é a densidade do objeto vezes o volume que ele tem, tá? Volume mesmo do objeto, completo, tá? Lembrando que o volume deslocado é aquilo que está debaixo d'água. Então, como é que vai ficar a minha equação? Vai ficar assim. Do lado de cá não muda, né? Densidade do fluido vezes volume deslocado vezes gravidade igual, substituindo o lado lá de lá, massa do objeto é o quê? Densidade do objeto vezes o volume do objeto, tudo isso vezes gravidade. Muito bem, gravidade de um lado pode sumir com a gravidade do outro. Nossa conta vai ficar densidade do fluido vezes volume deslocado, V desloque, é igual a densidade do objeto vezes o volume do objeto. Aqui vem um ponto interessante. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou pegar a densidade do fluido, que está multiplicando, e vou passar dividindo. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero entender como é que vai ser o volume deslocado. Lembrando que o volume deslocado é o quanto de volume, é o quanto do objeto que está para debaixo d'água. Tá? Olha só o que vai acontecer, que interessante. O volume deslocado, então, eu posso escrever como sendo densidade do objeto vezes o volume do objeto, tudo isso dividido pela densidade do fluido. O que isso aqui quer dizer? Veja bem, no nosso problema, o volume do objeto é igual em todos os casos. Eu vou chamar simplesmente de V. Você pode chamar de VO, igual eu tinha chamado ali de VO de volume do objeto, mas eu vou chamar simplesmente de V. No nosso exemplo, todos os volumes são iguais porque os objetos são idênticos. O enunciado nos garante isso. Aqui, ó. 3 blocos de mesmo volume. Então o volume dos blocos são todos iguais a V. Você pode chamar de V0 também, ou VO se você quiser também, tá? A densidade do objeto está aqui ó, na nossa tabela. Né? Temos vários objetos que vão ter densidades diferentes. No nosso exemplo, ele sempre está pegando ferro, chumbo e gelo, ou seja, alguém no estado sólido. Então os nossos objetos são ou ferro, ou chumbo, cadê o chumbo? Aqui, ou gelo que está aqui. E ele vai colocar esses objetos aqui, né, um bloco de ferro, de chumbo e de gelo, em outras substâncias que a gente tem a tabela de densidades aqui. Tá, mas e daí? Vamos voltar para as contas e o que eu quero dizer com isso? O volume deslocado, o volume que esse cara vai deslocar, numa situação de equilíbrio, estamos sempre pensando nisso, né? Em uma situação de equilíbrio, o volume deslocado sempre vai ser dado como a divisão das densidades, densidade do objeto dividido pela densidade do fluido, tudo isso multiplicado pelo volume do objeto.
E aí olha com cuidado para essa fração aqui, ó, divisão da densidade do objeto pela densidade do fluido. É uma divisão. Tecnicamente falando, pode aparecer quaisquer dois números ali em cima. Porém, para que isso daqui faça sentido, no pior cenário, no caso mais extremo, o objeto vai estar completamente debaixo d'água. Quando esse objeto está completamente debaixo d'água, o volume deslocado tem que ser exatamente igual ao volume do próprio objeto. E o que significa isso em termos de fração? Significa que, nesta situação, quando o objeto estiver completamente debaixo d'água, a densidade do objeto tem que ser exatamente igual à densidade do fluido. Por quê? Porque se a densidade do objeto for maior do que a densidade do fluido, isso significaria que para acontecer o equilíbrio apenas com essas duas forças, você precisaria de deslocar um volume maior do que o volume do próprio objeto. Ou seja, você teria que ter um objeto maior do que ele realmente é. O que não faz sentido. Entende o raciocínio aqui? Entende a jogada? Então, para você ter uma situação de equilíbrio na qual só existam atuando o peso e o empuxo, que é o que a gente está trabalhando aqui, tá? Situação de equilíbrio apenas com os dois. No máximo, a densidade do objeto tem que ser igual à densidade do fluido. Nesse caso aqui, o objeto vai mergulhar por completo, vai ficar por completo debaixo da água. Certo? Em algum momento ele vai equilibrar, ele vai ficar em repouso ali, equilibrado, bonitinho. Ele vai afundar por completo. Certo? Isso é que é o detalhe interessante. Se a gente então encontrar nas proposições que ele está falando uma situação em que a densidade do objeto é maior do que a densidade do fluido, com certeza absoluta, esse objeto não só vai afundar, como vai afundar até tocar o fundo do recipiente. Vai ter que ter alguma outra força para equilibrar o peso dele, porque o empuxo sozinho não é suficiente. Essa é que é a ideia, ele vai ter que ficar encostado lá no fundo. Certo? Então essa que é a ideia, essa que é a lógica aqui que a gente pode utilizar para resolver esse problema. Tá? Como ele está pensando, vamos pensar aqui nas alternativas, e aí a gente vai reescrever essa situação aqui, essa equação, para cada uma das alternativas que ele falar e ver se faz sentido ou não. Né? Então vamos lá, já sabemos que os blocos, dá até para a gente agilizar alguma coisa, né? Os blocos são de ferro, chumbo e gelo. Então eu posso substituir aqui para o ferro a densidade do ferro, do chumbo a densidade do chumbo e do gelo a densidade do gelo, já que o volume é igual para todo mundo. Então, a gente pode fazer assim, quer ver? Densidade do ferro, cadê? 7,85 vezes V, que é igual para todo mundo, dividido pela densidade do fluido. Isso mesmo, né? Para o chumbo, o volume deslocado é a densidade do chumbo, cadê? 11,3 vezes V, que é igual, dividido pela densidade do fluido. E o último é o gelo, não é isso? Vamos analisar cada uma das frases aqui agora. Letra A. O bloco de gelo, então o bloco de gelo está aqui, ó. Bloco de gelo, vou olhar para essa equação aqui. Bloco de gelo flutua na água, no óleo e no mercúrio. Como é que eu sei disso? Olhando para cá e comparando com a densidade da água, do óleo e do mercúrio, tá? Então, o gelo na água, a conta vai ficar... Aqui está faltando V, né? 0,9 vezes V dividido pela densidade da água, que é 1. 0,9 é menor do que 1, quer dizer que o volume deslocado de água vai ser um volume menor do que o próprio bloco de gelo. Então ele vai flutuar, parte dele vai ficar para fora da água, então ele flutua na água. Vamos ver se ele está falando isso. Flutua na água? Flutua na água, beleza, tá ali. No óleo, vamos repetir o cálculo para o óleo. No óleo vai ser 0,9 V dividido pela densidade do óleo, 0,8. 0,9 é maior do que 0,8. Ou seja, se 0,9 é maior do que 0,8, quer dizer que para ele estar equilibrado, para as duas forças estarem equilibradas, ele teria que deslocar um volume de óleo maior do que o próprio volume do objeto. Faz sentido isso? Não, não faz sentido. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai flutuar? Não, quer dizer que ele vai afundar. Então, voltando na alternativa, flutua na água, no óleo? Não, não flutua no óleo. Já está errado. Se a gente repetir o cálculo para o mercúrio, independentemente se der certo ou errado, essa alternativa a gente já pode desconsiderar que ela está
equivocado. Letra B. Bloco de ferro flutua no mercúrio. Então vamos lá, vamos comparar o ferro com o mercúrio. Então o ferro está aqui. Vamos pensar no volume do mercúrio. Hg é o símbolo do mercúrio, né? Então vai ficar 7,85 vezes V, tudo isso pela densidade do mercúrio, 13,6. Então vamos colocar aqui. 13,6. 7,85 é menor do que 13,6. Isso quer dizer que o volume deslocado de mercúrio pelo ferro vai ser um volume menor do que o próprio volume de ferro. Isso quer dizer que ele vai flutuar no mercúrio. Ferro flutua no mercúrio. Verdadeiro. Não flutua na água. Vamos comparar com a água. Na água vai ser 7,85 vezes V. Tudo isso dividido pela densidade da água, que é 1. 7,85 é muito maior do que 1. Ou seja, para que ele fosse equilibrado, ele deveria deslocar um volume de água 7 vezes maior do que o próprio volume dele. Consequentemente, ele não vai ficar na superfície. Vai acontecer o quê? Ele vai deslocar para o fundo. Então, ele vai afundar. Flutua no mercúrio, não flutua na água. Opa, beleza. No álcool e nem no óleo. Então vamos lá, vamos seguir o mesmo raciocínio. No álcool, 7,85 V, dividido pela densidade do álcool, pela tabela, 0,79. Vai afundar também, né? A gente pode até pensar no seguinte, né? Qualquer valor que seja abaixo de 7,85, ele vai afundar. Né? Já que a divisão tem que ser feita dessa forma. Então 7,85 na água vai afundar, no álcool, que é 0,79. Então, ó, no álcool, beleza. E no óleo? No óleo é 0,80, mesma coisa. Alternativa correta, então, letra B, tá? O bloco de chumbo flutua em todas as substâncias líquidas? Bom, ele vai flutuar, olhando aqui para a densidade, né? Ele vai flutuar, no máximo, em algum líquido que tenha densidade igual a ele mesmo. Qualquer outra substância que tenha uma densidade mais baixa do que a dele, ele vai afundar. Então essa afirmativa não faz sentido. Isso aqui está errado. Letra D, o bloco de gelo não flutua na água? Falso, porque se a gente fizer o gelo em relação à água, 0,9 é menor do que 1, então ele vai flutuar, vai sobrar pedaço de gelo para fora. Alternativa errada. E o bloco de ferro afunda somente na água? Não, o bloco de ferro afunda em qualquer substância que tenha densidade mais baixa do que ele mesmo. Então o bloco de ferro vai afundar na água, no álcool e no óleo. Tá? Então não somente na água. Resposta então, letra B. Então é isso, meus amigos. Eu espero ter ajudado. Se você chegou até o final, eu agradeço. Se essa atividade, se a resolução desses exercícios fez diferença para você, te ajudou, peço que considerem compartilhar esse vídeo com algum colega seu que também está estudando o mesmo conteúdo, está se preparando também para avaliação. Pode ser que alguma solução como essa, pode ser que essa resolução o auxilie, o ajude de alguma maneira. Como eu disse, o meu objetivo aqui é discutir, resolver a questão de uma maneira que você compreenda um pouco melhor o que está acontecendo, tá? A gente pode utilizar diversas formas, essa é apenas uma delas. Então tem diversas saídas para os exercícios, tá certo? Então é isso, eu espero ter ajudado. Um forte abraço e cuide-se bem.